Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu sou o professor Jairo Cardoso e pertenço à Primeira Igreja Batista em São Miguel do Guaporé, Rondônia, igreja cujo pastor-presidente é o pastor Lorival, que todas as quartas, sábados e domingo às 7h30 da noite, através do nosso canal, da nossa página no Facebook, canal oficial da Primeira Igreja Batista em São Miguel, tem levado a palavra de Deus. Assista, não perca, acesse a nossa página, se inscreva e fique atento à palavra de Deus. Este canal Jairo Cardoso, também tem levado todos domingo reflexão sobre o momento do qual nós estamos passando. Uma vez que nossas lições já se encerraram, então nós estamos meditando sobre o momento do qual nós estamos passando, um momento de dificuldade. E neste resumo, nessa reflexão de hoje, eu pretendo falar algumas palavras sobre a fé. Afinal de contas, os tempos são difíceis, mas não podemos desanimar. Por isso, o nosso pastor, este canal, tem levado a mensagem de Deus. Não é porque a porta da igreja está fechada fisicamente que vamos deixar de levar a palavra de Deus aos irmãos e ao mundo. Para servir de texto base do nosso resumo, da nossa reflexão de hoje, eu gostaria de ler em Romanos, capítulo 4, versículos 18, 19 e 20. Falando sobre fé, é impossível não falar desse personagem, desse herói bíblico da fé. Diz a palavra de Deus: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo adormecido, amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Que mensagem maravilhosa! Que texto incentivador para continuarmos obedecendo à palavra de Deus e, acima de tudo, tendo fé que Deus está no controle da situação. Só se pode ter uma esperança quem não se desespera, aquele que crer no Deus do impossível. É certo que o momento nos deixa, tem horas, com um pouco a ansiedade, nos deixa apreensível, porque assim como Abraão, tudo e todos parece que estão contra esse mundo físico, esse mundo natural do qual nós vivemos. Abraão, ele creu contra a esperança. Tudo era contra ele nesse mundo físico, nesse mundo material. Não era possível se cumprir essa promessa de Deus. Vivemos na mesma época. Não que Deus nos prometeu uma grande nação, mas Deus nos prometeu a paz e um futuro por vir no paraíso. Mas o tempo nos empurra para o outro lado. Também estamos crendo contra a esperança. São as doenças, a pandemia, a crise financeira, as catástrofes naturais. Aconteceu aí do redemoinho, bomba, no sul do país. Muita coisa acontecendo. Então tudo nos deixa apreensivos. Nos deixa um tanto quanto ansioso. Isso é natural e normal do ser humano. Pois a palavra de Deus já nos adverte. Em João 16:33, diz a palavra do Senhor: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então veja que Deus, Jesus, na sua onisciência, onipresença, já previa tudo isso que nós iríamos passar. E por falar em Jesus, o Cordeiro de Deus, o Salvador, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, passou por essa vida terrena e sentiu os temores dos seres humanos. Sentiu muitas dores. Jesus sentiu o peso da traição, da calúnia, de querer fazer o bem, de fazer o bem e mesmo assim ser caluniado, da rejeição, da perseguição. Jesus passou por tudo isso. E quando ele está fazendo a sua oração sacerdotal, rumo ao céu, em que Jesus nos promete o Espírito Santo já veio, ele faz uma oração sacerdotal,
pensando justamente nessa vida terrena do qual Jesus também passou. E ele diz em João 17, versículos 15 e 16: Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então Jesus já preveniu isso. E ele pede para que Deus nos guarde e nos livre do mal, como de fato Deus tem guardado o seu povo. Tudo o que acontece é pela permissão de Deus, tudo tem um propósito, então Deus está no controle da situação. Então, como queremos falar de fé, e começamos falando do pai da fé, do herói da fé, de Abraão. Eu quero fazer a leitura agora de Salmos, os 3 versículos, uns 4 versículos de Salmo de número 40, aonde Deus nos impulsiona, o salmista nos impulsiona a crer no Senhor, a manter a nossa fé, a praticar a nossa fé. Então, quais sinais de fé que posso expressar nesse momento? Salmo 40, versículos 1 e 2 diz: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Então nós vamos aprender aqui a luz do Evangelho, a luz do salmista, que a primeira coisa que eu tenho que fazer é esperar no Senhor, é ter esperança no Senhor. O primeiro sinal de fé, porque o salmista começa dizendo: esperei confiantemente. O salmista, à luz do Evangelho, nos impulsiona a esperar no Senhor, a ter fé no Senhor, a ter esperança no Senhor. O segundo passo, à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus, diz o versículo: O Senhor inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Quer ter um sinal de fé? O segundo sinal de fé à luz dessa passagem bíblica é clamar ao Senhor. O salmista diz que Deus ouviu quando ele clamou ao Senhor. Então, o nosso segundo passo de fé é clamar, é as nossas orações, é a nossa intimidade com Deus nesse momento tão difícil. Lá em Lucas, no capítulo 18, uma passagem da parábola do fariseu e publicano, no versículo 13, diz a palavra de Deus: O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Olha só. Ele aqui está se entregando ao Senhor. O momento é tão difícil, o momento é tão complicado para quem já conhece a Deus, para quem serve a Deus, mas que serve no caminho de Deus. Imagine para o pecador. Nós vemos aqui o publicano, que não ousa nem sequer levantar os olhos, mas ele tem certeza da sua situação de miserável pecador. E ele disse: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Eu quero falar para você, que anda também nesse mundo perigoso, tenebroso, o mundo que te traz todo o sentimento de opressão, que Deus também está para ouvir o teu clamor, assim como disse esse publicano: vem ser comigo, Senhor, ser propício a mim mesmo sendo pecador. Meu amigo, minha amiga, faça esse pedido para Deus. Sozinho nós não conseguimos. O povo de Deus, apesar de viver num mundo de aflição, nós conseguimos extrair a alegria, o louvor a Deus, porque temos Deus no coração. E se você não tem Deus no coração, eu quero dizer que você não tem essa fortaleza, que você não tem essa segurança, que mesmo andando em caminho de morte, temos os pés firmados na rocha. Se você quer, clame ao Senhor. Sê propício a mim, diga ao Senhor. E você vai ter essa segurança, mesmo no mundo em que vivemos. No Salmo 40, continuando, no versículo 3, diz a palavra do Senhor: E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muito verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O terceiro passo para mim exercer a fé, nesse momento do qual nós estamos passando,
é cantar, é louvar a Deus. Alguns pensam erroneamente que é simplesmente cantar é louvor a Deus. Você pode louvar a Deus de várias formas, com seus dízimos, com as suas ofertas, com a sua submissão a Deus, com a sua devoção a Deus. Isso é louvor a Deus, não somente cantar. Mas muitas vezes, porque também se canta por tristeza, mas muitas vezes é raro e comum, cantamos porque sentimos alegria no nosso coração. Então quando o salmista fala cantar, é que mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à pandemia, nós descobrimos o valor de louvar ao Senhor. A palavra de Deus diz: em tudo dei graça. Então louvar a Deus, mesmo no momento difícil. Diz a palavra do Senhor que pôs um novo cântico, um hino de louvor a nosso Deus. E um outro passo importante: testemunhar. O salmista continua dizendo: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, o terceiro passo de fé que você vai dar nesse momento de pandemia é testemunhar do amor de Deus. Alguém pode falar: mas como você pode falar de Deus num momento tão complicado como esse? Deus está a seu dispor também, meu amigo. Assim como acabamos de ler, para o pecador também. Ele disse: é propício, clame ao Senhor. Então não adianta você querer colocar a culpa em Deus. Onde que está Deus que deixa essa pandemia? Onde que está Deus que vem o câncer? Onde está Deus que vem as catástrofes naturais? Deus está no seu lugar, no seu trono. Clame a Ele e Ele terá misericórdia. Ele vai ouvir a tua voz, como o salmista diz. Como o salmista está alegando aqui nesse salmo. E eu quero aqui tirar uma outra dúvida. Porque nós, os evangélicos crentes, nós somos espelhos. Devemos ser espelho dessa testemunha do Senhor Jesus. E muitos podem falar: ah, mas é crente, mas também tem depressão, mas também sente dor. Sim, a palavra de Deus já nos advertiu que no mundo tereis aflições. Nós caminhamos no mundo, embora não somos do mundo, mas passamos por isso. Deixa eu te refrescar a memória com uma história escrito na palavra de Deus, no livro de 1 Reis. Profeta Elias, ele tinha acabado de derrotar 40 profetas de Baal. Você pode ler essa história lá no livro de 1 Reis, capítulos 18 e 19. Assim que ele teve esse enfrentamento e provou que Deus era Deus, os 40 profetas de Baal foram mortos. A rainha Jezabel ficou sabendo desse feito de Elias e prometeu matar Elias. Elias, mesmo conhecendo o poder de Deus, Elias pôs-se a fugir. Foi para o deserto, andando incessantemente, pedindo, clamando a morte. Ele ficou totalmente depressivo, mesmo depois de experimentar o poder de Deus na sua vida. Então nós, os evangélicos, também passamos por esses momentos. Nós precisamos de ajuda. Deus interviu e restaurou a saúde física, mental e espiritual de Elias. E Deus age da mesma forma no dia de hoje. Precisamos ter fé e clamar a Deus, até mesmo enquanto família de Deus. O momento é difícil, é momento de oração, é momento de clamar a Deus. Então nós também passamos por isso, mas nós temos a certeza, choramos também nessa vida, passamos por um momento difícil por dor, mas nós temos a certeza que Deus está no controle da situação. Por isso, devemos ser espelho e testemunhar do amor de Deus, mesmo nesse momento difícil do qual nós estamos vivendo. No último versículo do Salmo 40, ele traz uma mensagem que finaliza com muito prazer, com muita satisfação, com muita segurança para nós, os seguidores de Cristo. Diz a palavra do Senhor, Salmo 40, 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Veja, quando eu faço uma declaração dessa: Senhor, sou pobre, necessitado, pecador, eu estou me declarando a minha total dependência do Senhor Jesus. E o salmista diz: porém o Senhor cuida de mim. Nós só somos desse mundo porque, antes de tudo, o Senhor é. O Senhor nos amou primeiro. Nós só somos porque o Senhor é na nossa vida.
Fazemos de Deus o nosso amparo. Não te detenhas, ó Deus meu. Clamamos ao Senhor. Então, meus irmãos, é momento de viver a nossa fé. A juventude se ilude com o vigor físico do momento e não observa a vida. Um estudioso, um sábio que nós estudamos durante as nossas EBDs aqui do nosso resumo, Salomão, em Eclesiastes 12, capítulo 1, diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Meu amigo jovem, você que está no vigor físico da sua juventude, nesse valor pujante, saiba que esse tempo é passageiro. E o nosso sábio, já estudamos isso, já falou: a beleza da vida está em servir a Deus. Não se esqueça disso. Eu falo isso porque eu vejo uma verdadeira debandada da nossa juventude, porque agora não tem obrigação de estar na igreja, não tem obrigação agora de estar cantando, de estar lá louvando o Senhor pelas vias dos telemóveis, né, da mobilidade, da tecnologia, e alguns não têm a paciência de parar para ouvir a palavra do Senhor. Jovem, lembra-te do teu Criador. O momento é difícil, não brinque. Acredite em Deus, ore a Deus, peça a Deus e Ele vai ouvir o teu clamor. O momento é momento de exercitar a fé, é momento de clamar, é momento de cantar e é momento de testemunhar do amor de Deus. E Deus está no controle da situação. Muito em breve estaremos juntos novamente. Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela certeza no nosso coração de que estamos servindo ao Deus certo no tempo certo. Meu Pai, muito obrigado por esse alívio. Senhor, coloco diante o teu altar, Senhor, a vida de pessoas que estão com opressão, que estão se sentindo deprimidas, aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Restabelece o equilíbrio emocional, restabelece o equilíbrio físico, Senhor. Tem misericórdia, Pai. E assim queremos ter também a saúde espiritual, buscando a Ti, caminhando lado a lado, tendo intimidade contigo, Pai. Reverte o quadro das situações daquelas pessoas desenganadas pelos médicos, Pai, que estão acometidas pelo câncer, acometidas pela doença, pelo Covid-19, Senhor. Mas nós acreditamos nos Deus do impossível, Senhor. Pai, tem misericórdia. Traz o alívio para o coração dessa pessoa que está nos ouvindo agora, Senhor. Meu Deus, acreditando na vitória do povo de Deus, através do Cristo purificado, justificado pelo sangue de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Que Deus muito os abençoe.